Olá, gente linda que me assiste, meus queridos, meus amigos. Hoje eu estou traduzindo um vídeo do Dr. Roel Xavier Palacios Celório. Ele é médico residente no México, rabino na Sinagoga Judaica Messiânica e tem um canal no YouTube chamado Shalom 132, que é transmitido também via rádio lá no México. Lembrando que é só uma tradução simples, não é profissional, mas como eu escuto ele regularmente, então eu já estou acostumada com o sotaque bem carregado, espanholzão dele. E hoje nós vamos falar sobre os reptilianos e principalmente porque ele tem experiência nesse ramo de atender todo tipo de pessoas em seu consultório. Hoje vamos falar sobre o tema dos reptilianos. Bendito seja o nome de Yahweh. E quero começar com isso, veja. Antes de falar sobre os reptilianos, temos que falar sobre os Anunnakis. Os Anunnakis é porque é a raiz dos reptilianos. Agora, tudo isso que eu vou ministrar agora sobre os Anunnakis é mitologia. Mito quer dizer mentira. Mitologia é o estudo das mentiras. E por que então você não ministra a Torá? Porque é a única verdade? Bom, eu vou falar sobre mitologia para que você saiba discernir o que é reprovável. Coisas dos Anunnakis e reptilianos. Essa é uma mitologia babilônica. E por isso o Eterno, bendito seja Yahweh, o único justo, vai derramar sua ira sobre Babilônia. Agora, supostamente havia um grupo de deidades e deuses sumérios e acadianos. A base da doutrina dos Anunnakis é que são extraterrestres e que vieram dos céus à terra para extrair o seu ouro. E algum dia, quando nós formos estudar sobre os Illuminatis, vamos saber coisas também muito graves. Ilu quer dizer os tipos altos, assim como foram os gigantes, os nefilins. Agora, todos eles falam. Algumas coisas são mentiras, outras são realidades, mas todos eles falam blasfêmias sobre o Elohim de Israel, Todo-Poderoso. E por isso nós vemos que é uma doutrina totalmente satânica, porque falam contra o Todo-Poderoso e contra o seu Messias. Então devemos entender que a Igreja Católica Romana descende de origens babilônicas e temos que entender também que eles têm doutrinas Anunnakis. E toda essa doutrina extraterrestre, segundo os que descendem dos Anunnakis, são espertos em controle mental, são espertos em economia, são espertos em finanças, em como manejar o dinheiro, e são espertos, segundo eles, em genética. Então, nós vamos ver como a ciência vai evoluindo para algumas coisas para bem, mas outras para o mal. Por exemplo, o controle mental tem a ver com a hipnose. E eles sentem que são espertos em manejar tudo isso, porém, sabemos que tudo isso é satânico. Em genética, eles estão construindo clones, mas pensam eles que vêm dos Anunnakis, pois eles pensam que têm inteligência extraterrestre. Os Anunnakis são como os superiores, por assim dizer. E eles criaram aqui na Terra uma super raça reptiliana. Depois nós vamos saber que o diabo também fala verdades. E se o papado está indo totalmente contra a Bíblia. Agora, eles falam de um planeta chamado X. E os programas de televisão estão influenciados por essa doutrina satânica. Isso não é novo. Vocês pensam que essa doutrina Anunnaki ou reptiliana é nova? Não. Ou que está na moda agora? Não. Isso vem de Babilônia, na região da atual Iraque. Sabe onde está Iraque? Na Mesopotâmia. Sabe onde está Iraque? Na Mesopotâmia, Babilônia. Agora, a palavra Anunnaki, aqueles que
dos céus vieram. Hicieron que los hijos de Elohim fornicaran con las mujeres. Desceram os filhos de Elohim e fornicaram com as mulheres. Em poucas palavras, eles dizem que a Bíblia e a Taná é uma cópia da sua doutrina. Porém, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. As pirâmides, por exemplo, de Kelps, no Egito, e as pirâmides daqui do México e outras partes do mundo, Guatemala, Peru, etc. Tem a ver com essa doutrina satânica Anunnaki. Por isso, os alienígenas, os seres ancestrais, OVNIs, etc., isso tem invadido desde há muito tempo, porém agora é um apogeu, é uma febre tudo isso. E a gente que antes sequer, mais ou menos, pensava que havia talvez um grande poderoso que criou Adão e Eva e a terra e o céu, está acabando totalmente, possuídos por essa doutrina que estão compartilhando. E cada dia, ao menos eu como profissional, com os meus pacientes, me vão contando que teve encontro com seres extraterrestres que se apresentaram em suas câmeras, nos seus quartos, e começou a me falar sobre isso e aquilo. Então, nós estamos vendo que isso não é um Anunnaki, como dizem, é um demônio. E todos esses canais de televisão tendem de desvirtuar a verdade. Recordem quando a saída dos filhos de Israel do Egito, tudo isso já existia e até muito antes. Agora, qual é a doutrina Anunnaki? O que eles pretendem fazer realmente é negar em todo o tempo, negar a Elohim e a Yahweh, bendito seja o seu nome, e a sua palavra, a Torá, que é a única verdade. Essa é a finalidade. Então, levar todas as pessoas ao inferno. Em vários casos eu tive que atender pessoas com problemas de possessão demoníacos muito fortes, por estar próximos a pirâmides que estão cheias de demônios. Agora, entre tantas doutrinas, dizem que os vampiros são descendentes dos Anunnakis. Eles pensam e estão totalmente possuídos, eu repito isso. Agora, um tratamento urgente que eu tenho ministrado, eu passei por algo incrível. Como é possível uma pessoa que bebia sangue da sua esposa e agora já queria beber sangue da sua filha, etc. Agora, o bilhete do dólar tem uma quantidade de símbolos Anunnakis. 1. Símbolos maçônicos. 2. Símbolos Illuminatis. Todos eles, mesclados, Illuminatis e maçons, e que creem realmente nessa doutrina Anunnaki, eles creem que são muito inteligentes, mas a inteligência só vem do eterno, e que são maçons Illuminatis, ou Illuminatis maçons, ou a mescla de tudo. Seu lema é a ordem a partir do caos. Porém, o Eterno vai permitir tudo isso. Nós podemos ver quanta violência tem em todo o mundo. Então, o bilhete de $20 anunciou muito tempo antes da destruição das Torres Gêmeas e agora a de $100 anuncia um ataque nuclear a Nova York. E isso acontecerá. Ai, ai, da grande cidade da qual todos os que têm naves no mar, navios, e têm enriquecido das suas riquezas, pois uma hora ela foi desolada. E tudo aponta para Nova York. A Estátua da Liberdade com a tocha da maçonaria. Agora eu vou entrar no tema dos reptilianos, sabendo que antecedente tem os Anunnakis. Diz a Taná que a serpente era astuta. Então, o diabo, com toda essa doutrina que Yahshua HaMashiach o repreenda, está captando muitas almas. Os reptilianos reconhecem. Veja muito bem o que eu vou dizer. Os Anunnakis são sábios para a genética, economia, finanças, etc., e controle mental. Que pensa um reptiliano? Um reptiliano reconhece que és hábil para enganar, para roubar e para fazer o mal.
Que Yahshua HaMashiach repreenda isso, mas o reptiliano engana, rouba, mata, faz o mal. Por isso mesmo que a serpente era astuta. Eles se sentem orgulhosos de tudo isso. E não só físico, ele pode ser físico como tal, mas ele também é intelectual. Todo o mal está na alma, pois não é intelectual. Então, eles são escorrediços para manejar as emoções das pessoas e os sentimentos da gente. Eles dizem, se eu sou hábil para manejar o sentimento e as emoções das pessoas, então eu alcanço todos os meus objetivos. Posso ter relações sexuais com as mulheres, posso ter muito dinheiro, mansões, etc, etc. Casas grandíssimas. Agora, gente reptiliana, se é que eu posso chamar de gente, pois eles fazem coisas terríveis, eles têm poderes hipnóticos muito especiais. Pode hipnotizar melhor que um psiquiatra. Os demônios que hipnotizam e não a gente. Então a gente pode curar artrite, algo incurável, um câncer, etc. Com esse psiquiatra, porque ele é muito bom para poder hipnotizar. Porém, muita gente que é médico, psicólogos, não digo todos, psiquiatra, não digo todos, estão metidos com essa doutrina reptiliana. Agora, vou falar de 3 pontos. Número 1. Alguns, sim, são fisicamente réptil como tal. Como pode ser isso possível? Os demônios se metem nos cromossomos e podem criar qualquer coisa. E eu poderia mostrar fotografias aqui, mas não vale a pena para que vocês vejam. Então, alguns são fisicamente. Agora, o número 2 não é de origem extraterrestre, porque essa é uma doutrina Anunnaki, mas são demônios. Agora, número 3. Outras pessoas não têm traços físicos de réptil, porém são reptilianos e pertencem a esse grupo. Vamos ver a vestimenta deles. Por exemplo, a carteira de crocodilo, por exemplo, ou de serpente. Por quê? Porque o seu poder aquisitivo, ou seja, ganhar dinheiro para eles é primordial. E então, o seu poder aquisitivo, poder comprar, poder adquirir coisas. Então, antes de qualquer coisa na vestimenta, eles buscam a carteira. Porque eu recordo que essa gente está possuída, mas as carteiras de serpente, crocodilo, de iguana, os sapatos. Os sapatos são muito importantes para eles porque, assim como para eles a carteira é um poder aquisitivo, os sapatos são para onde pisam. Aonde pisam, isso significa aonde piso, pensam que devem possuir. O que tem poder sobrenatural para possuir. Então, os sapatos, que podem ser de réptil também, crocodilo, serpente, etc. Porque pisar significa possuir. É a sua doutrina. Se eles pisarem em uma casa, por exemplo, eles querem possuir aquela casa. E então, é por isso que possuem tantos problemas. Onde pisam já é deles. Agora, o caráter tem um tom muito possessivo. Reparou na palavra? Possessivo? De possessão? Eles, os reptilianos, são dominantes para com os demais. Tem um poder para dominar gente que... E tem uns que se dizem messiânicos, mas tem um poder para dominar algumas pessoas que são boas, que estão sendo agredidas, às vezes sexualmente, às vezes nas suas finanças. Vem a carteira como possessão.
adquirir coisas, possessão de coisas. Os sapatos onde pisam querem possuir. Agora, o cinto também tem que ser de réptil. Aqui, geralmente, 80% são homens e 20% são mulheres. Agora, dizer que tem gente que tem traços, físicos reptilianos. Por exemplo, os olhos. Eu, como médico, atendo uma quantidade de pacientes e não acuso eles, não julgo, mas os demônios se metem na genética das pessoas e trazem esses problemas. Agora, normalmente, a íris de uma pessoa tem que ser circular. Como se conhecem, menina dos olhos, mas eu realmente tenho atendido pacientes que a íris, a pupila da pessoa é como serpente. Isso que eu estou falando não é um conto. Esses pacientes vêm em meu consultório. E qualquer outro médico iria dizer, um defeito nos olhos. Não, isso são demônios que tomaram seus pais. São pecados e por isso tem os olhos tipo serpente. Agora, a cabeça. A cabeça, aqui atrás no osso occipital, está mais avantajado, avolumado. E num parto normal, quando nasce um bebê por parto normal e não por cesárea, e naquela força em que o bebê vai nascendo, se faz um caput, porque o bebê passou pelo corpo da mamãe e forma um caput. Há meninos que esse caput permanece e não deveria permanecer. Porém, os papais, Dr. Palácio, meu filho nasceu assim e ele é mais inteligente que todos os seus irmãos. Então, eles pensam que por ter o osso occipital avantajado, são mais inteligentes. E os maias, que muitos idolatram, eles colocavam 2 tábuas para malformar os crânios. E não somente eles, mas outras civilizações do diabo aí pelo mundo. Porque pensavam ser parecidos com os seus deuses. Anunnakis. Agora, os traços físicos, independentemente, eles têm os olhos muito altivos. A Bíblia diz sobre os orgulhosos, porque eles são pessoas altivas pela possessão demoníaca tão forte que eles têm. E isso é algo que reprova o Eterno, os olhos altivos. Concordam? Agora, as unhas. As unhas são muito largas, mais nas mulheres do que nos homens, mas também os homens. E os homens homossexuais, e são pontilhagudas, tipo de um réptil. E não somente as unhas nas mãos, mas as unhas dos pés. Por isso não usam sapatos fechados, porque para eles é quase impossível caminhar, como eu e você. Então, uma pessoa normal tem as suas unhas cortadas. Por isso, quando eu vou ministrando para mulheres, e nós vamos vendo, você quer ser messiânica? Então você corte suas unhas. Há um espírito demoníaco que incita as pessoas a parecerem um réptil. Por isso, quando alguém quer ser messiânica, no caso das mulheres, e não quer cortar suas unhas, não pode ser messiânica. Sempre a gente que tem suas unhas muito grandes, ali está um espírito. Por que vocês acham que põem as bruxas com as unhas largas? Agora, a língua. Há uma quantidade de gente que está procurando a cirurgia para partir a língua em 2. Tem algumas pessoas que são fisicamente, através dos cromossomas, que nasce com a língua partida em 2. Há gente que é fisicamente reptiliana. E algumas pessoas que querem pertencer a esse grupo, mas em si ele já tem um espírito demoníaco, porque o demônio entra nos cromossomas e alteram a genética e transforma pessoas em pessoas feias. E tem pessoas que não são agraciadas, mas tem pessoas que já têm o rasgo reptiliano. E a intenção deles é ganhar os demais, Tendo relações sexuais por aqui e por ali, controle mental,
hipnose, essas coisas, e poder dos Anunnakis para manejar dinheiro, hipnótico, essas coisas. E eles têm muitas relações sexuais, porque assim eles querem ter mais filhos reptilianos. As casas deles estão cheias de adornos reptilianos. Então, geralmente, iguanas dissecadas, serpentes dissecadas, etc., lagartixas. E não só dissecados, mas também vivos. Em poucas palavras, vivos e mortos. Eles têm em suas casas víboras, vivas, crocodilos, iguanas, sapos. Eu estou dizendo, por favor, presta atenção, com muita seriedade. Há entre os motociclistas no México, nos Estados Unidos e no mundo, levar milhões de jovens a colocar o cabelo para cima. É uma moda? Não. Inconscientemente, talvez muitos deles não sabem, mas muitos sabem, para parecer um réptil. Então, é simular as cristas de um réptil. Então, sempre quando um jovem vem tomar estudos assim, eu digo, vai para o seu banho, penteie o seu cabelo como um homem. Agora, a comida dos reptilianos. O que eles comem em todo o mundo? As víboras, iguanas, sapos, lagartixas. O que eles comem em abundância são insetos, porque os répteis comem insetos. Em televisões, em todos os idiomas, cada dia está mais na moda ensinar as pessoas a comer insetos. Isso é uma doutrina reptiliana. Porém, as pessoas estão levando a sério, tem muitas proteínas, faz bem. Não, amados, são doutrinas reptilianas. Na medicina você vê pacientes de todo tipo. Então, eles realmente sentem que têm uma inteligência maior que os demais. Recordem que a sua teoria não viemos da criação do Todo-Poderoso Yahweh. Perdão que eu mencione o nome dele num tema como esse. Se viemos dos extraterrestres, nós temos uma inteligência maior. E esse povo se envolve com o poder, eles se envolvem com os governos, são artistas de televisão, etc. E não são tontos, são realmente inteligentes e a questão é agarrar o máximo de gente. Então, se um cantor de rock, de pop, simula um cabelo para cima como as cristas de um réptil, e muitos jovens estão seguindo esse artista, mas ele está seguindo, na verdade, Satanás, e que Yahshua HaMashiach o repreenda. E eu não quero me parecer a eles, e eles sabem que pelos meios de comunicação eles controlam muitíssima gente. Agora, recordem que tudo é mitologia, mas o dano que está causando às pessoas é real. A doutrina Anunnaki e a doutrina reptiliana, com todas as culturas do mundo, por exemplo, a serpente emplumada no México, na Europa, por exemplo, Cécrope, primeiro, era metade homem e metade serpente. Recordo que é mitologia. O primeiro rei de Atenas. No Egito, Sobek. Na Índia, os Naga. São seres reptilianos que vivem subterraneamente. Entre os chineses, os vietnamitas, os coreanos, japoneses, todos têm essa doutrina reptiliana. Porque eu creio que eles comem muitas serpentes. Então, agora muita atenção. Dentro do meio messiânico, por aqui, presta muita atenção. É muito importante porque tem gente que supostamente faz techuvá, frequenta aqui e acolá, mas são reptilianos. Recordo que os interesses deles são infiltrar-se, pois eles são reptilianos, maçons, iluminatis. E se você passar a investigar os reis de outros países, chefes de Estado, aristocratas, magnatas financeiros, metidos na doutrina Anunnaki reptiliana, e todos eles estão ligados à maçonaria. Para quê? Para dominar a humanidade. E essa é a nova ordem mundial. Por isso, tanta simbologia nos bilhetes de dólar e de $100 e as demais. Agora,
O que é isso se não é o espírito do antimessias? Eles dizem que temos um cérebro reptiliano, que é o cérebro mais primitivo, e você vai levar a sua vida conforme os seus instintos, e por isso tantas relações sexuais, tanta luxúria, lascívia, etc. Tendo condutas defensivas de ataque e defesa, assim são eles. Atuar como um réptil. Por isso nós temos tanto problema de segurança e os governos sabem disso. Esse cérebro que se chama reptiliano é uma mentira. É uma mentira. O cérebro reptiliano, o que conta é o presente. Não há passado, não há futuro, só o presente. Não lhe importa matar ou fazer qualquer coisa idiota. E eles são capazes, por causa desse cérebro reptiliano, de produzir qualquer atrocidade. Há gente que diz que vieram dos dinossauros e o homem evoluiu de um dinossauro e que o cérebro tem várias capas e que o cérebro mais íntimo é o primitivo reptiliano. Lógico que isso não é certo. Não. Nós não temos isso. Somos criação do Eterno, bendito seja o seu nome. Então, toda essa doutrina Jung são doutrinas iluminadas, maçônicas, reptilianas. O reptiliano disse, não tenho sentimentos, nem afeto, eu sou imparcial. Então, essa doutrina reptiliana nascem os atentados, as guerras, os holocaustos, os abortos que há agora. 3 mil milhões de abortos foram provocados pelos homens nos últimos 10 anos. É como se falarmos de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles dizem, para nós não há horror. Não nos horrorizamos de nada. Então, é parte do sistema da besta. Eles matam sem piedade. E se nós olharmos mais para lá disso e olhamos para o fundo, no bilhete de $1, nós vemos como uma espécie de escamas de um réptil. Para ser alguém na sociedade, você tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro, você tem que ter estes bilhetes. E para ter esses bilhetes, você tem que ter cada vez mais a influência dos répteis na sua vida e na vida de todas as pessoas. Não significa que nós vamos viver dessa maneira, significa que eles te obrigam a crer que desta maneira, com a influência deles mesmos, vocês serão cada vez melhores. Nós vemos também essas civilizações são permeadas cada vez mais presente de uma maneira visível e muitas doutrinas, como a católica romana, na qual a imagem aqui a gente vê, as mitras, nas tábuas sumérias, é representada com essa cruz exatamente igual na veste dessa pessoa, e também usa a mitra papal. Em alguns livros que detalham a história, se mencionam que os primeiros Anunnakis, Enki e Engi, vieram com uma coluna na cabeça, como se fosse uma cabeça de pescado do deus Dagon. Nós vemos aqui a Enki com umas asas que nós vemos que são marcas de veículos e também de roupas, e desta maneira também querem dizer que quanto melhor queira ser a pessoa, ela tem que ter mais e mais símbolos dessas coisas em sua vida, em sua própria vestimenta, que está relacionada com isso. E essa essência vai capturando cada vez mais as pessoas. Bom, então a conclusão é esta. A conclusão é, poderíamos palestrar um pouco mais, mas a ideia do inimigo é isto. Eu me tornei um réptil, uma serpente, e você tem que se parecer a isso. Que o Eterno te bendiga e te guarde, e a gente se vê no Shabbat. Shabbat Shalom, e até a próxima. Shalom.